Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, vamos dar início ao nosso módulo sobre games. Um detalhe muito importante: o objetivo do curso será mostrar a vocês como os desenvolvedores fazem para criarem os objetos bi ou tridimensionais na tela e movimentá-los. Então, nós estaremos tratando da computação gráfica e da computação física. E através desses dois conceitos, vocês vão entender como os desenvolvedores fazem para criarem scripts, algoritmos e produzirem efeitos na tela. Então não é um curso necessariamente para você ficar brincando de games, mas aprender a como construir games. Ok? Então esta é a primeira observação. É por essa razão que estou iniciando com este tutorial de orientação, onde farei a interpretação do código para que você entenda e depois execute no editor que iremos recomendar. Então chegamos ao nosso módulo de produção de games. Então você vai conhecer as artimanhas usadas por desenvolvedores em linguagem Python para o desenvolvimento dos mesmos. Para que os programas rodem sem que tenha que fazer muitas instalações em seu computador, faça o download do editor Mu, que já vem preparado para rodar esse tipo de programa. Então a primeira providência é acessar este site aqui, codewith.mu, faça o download e aí você terá acesso ao editor. Tendo acesso ao editor, observe que essa interface ela roda tanto em Windows como OS X. Observe o modelo do seu computador que está usando e execute o download. Após carregar a interface em seu computador, a imagem que surgirá será esta abaixo demonstrada. Clique no ícone indicado pela seta vermelha e posteriormente pela seta verde. Então você vai clicar aqui, modo e Pygame 0. Sempre lembrando que nós iremos fazer uso da linguagem Python, agora direcionada à construção de games. Portanto, clique aqui, Pygame 0, após pedir ou fazer a solicitação do modo. Dessa maneira você estará preparado para o desenvolvimento da codificação para a produção de games. Como a nossa aula é prática, nós não vamos ficar dentro da verborragia, vamos realmente executar. Vamos desenvolver o nosso primeiro exemplo de construção de games. O objetivo será criar uma janela em um objeto ao qual será manipulado pela tecla de Space do seu teclado, conforme o modelo abaixo. Então aqui você já aprendeu a construir janelas no módulo anterior. Agora você vai aprender a construir este objeto bidimensional e depois movimentá-lo através das teclas do seu computador. Para isso, vamos iniciar o processo de codificação no editor indicado, seguindo as orientações abaixo. A primeira observação: você vai precisar importar a biblioteca Pygame, senão o seu game ele não vai rodar. Em seguida, pygame.init, que é a permissão para usar as funcionalidades do Pygame. Aqui você vai criar a área do jogo, vai especificar as dimensões. Você está criando uma janela. E aqui neste comando abaixo, você estará criando o título do seu game. No nosso caso aqui é Gconsult Games, porque aqui na escola nós reproduzimos essa codificação, esse script, e nós conseguimos colocar em operação o referido algoritmo. Em seguida, você vai estabelecer o posicionamento do objeto dentro das coordenadas XY, René Descartes. Sempre lembrando que em games nós fazemos uso muito do eixo cartesiano de René Descartes. Aqui nós vamos definir o tamanho, a largura e a altura do objeto. Aqui estabelecemos 30 a 40, o objeto será posicionado no eixo XY, posição 200 para cada um deles. E aqui nós vamos conferir se o objeto está pulando ou não através dessa variável isJump igual a false. Então aqui nós estamos criando uma variável. Nós vamos criar essa variável para testar se o objeto está saltando ou não. E aqui nós vamos criar a variável de velocidade e massa.
v igual a 5, m igual a 1. E vamos criar a variável run igual a true. Então, estamos utilizando operadores booleanos através do false e do true. E aqui estamos criando variáveis com números inteiros. Através do comando while run, nós vamos definir a aparência do objeto. Será, portanto, constituída uma janela preenchida com essas cores aqui 000, sem cor alguma, portanto será branca. E aqui, através do PyGameDrawRect, nós estamos solicitando que o objeto seja desenhado na tela com essa coloração. Então aqui o objeto será vermelho na posição XY, tamanho e altura, largura e altura. Uso de parênteses. Aqui observe que não usamos ponto e vírgula ao final dos comandos. E é muito interessante que comece a fazer o exercício da interpretação de cada etapa anotada em asterisco, para que compreenda melhor a funcionalidade de cada uma das etapas da codificação. Então, asterisco não, hashtag. Então, sempre que você for desenvolver a codificação, coloque a hashtag e o comentário. Hashtag e o comentário, sempre assim. Nesta etapa, procure identificar as variáveis, funções, estruturas de looping, condicionamentos, parâmetros, dentre outras particularidades da linguagem já estudadas em nosso módulo sobre Python. Tá? Então, você já aprendeu o que é uma função, uma variável, estrutura de looping, condicionamentos, parâmetros. Então, você está deveras preparado para algo mais interessante no seu mundo da linguagem de programação. Aqui nós vamos usar o comando for para a definição dos eventos. For event in pygame.event.get, Aqui as hashtags explicando o que vai acontecer com o objeto. Se o evento for quit, então finaliza o pygame. Se o evento for pygame quit, a variável run passa a ser falsa. Então aqui nós estamos trabalhando com as variáveis. Armazenamento das teclas-chave. Keys, keygame get pressed, pygame key get pressed. Então estamos criando a variável para fazer a computação física sobre os teclados. Se a variável isJump for falsa, e se a chave pygame.kspace, aqui nós estamos definindo, olha, a tecla que será configurada. Então a variável será true. Então nós estamos afirmando que se space for pressionada, isJump será true e, portanto, o objeto vai saltar à sua frente. Se a variável isJump, aqui a gente vai calcular o que é a força, né? Então a força aqui cria-se uma fórmula onde pegamos a massa, a velocidade, que foram as variáveis criadas lá em cima, e criamos uma fórmula para a aplicação de força sobre o objeto para fazer com que ele salte. Tá? E aí a coordenada y, ela vai sofrer um decremento na força, e a velocidade vai sofrer um decremento também, v-1. Então aqui a gente consegue enxergar que o objeto ele vai receber uma força de maneira que ele volte para trás. Tá? Então por isso que ele vai sofrer um decremento, ele vai subir e vai descer. Então você precisa criar uma fórmula que assuma o conceito da gravidade. Altura máxima do objeto, se velocidade for menor do que zero, com taxa de velocidade negativa, a massa será igual a -1, vai sofrer um decremento. Estado original do objeto, -6, codificação de salto falseada. Se o salto for falso, a velocidade igual a 5, massa igual a 1. Então ele volta a ter as mesmas informações de quando foram criadas. Vamos verificar aqui. Quando nós criamos velocidade, as variáveis, aqui ó, 5 e 1. Tá? Então isso que é importante você observar assim que começar a desenvolver o seu script. Aqui nós criamos um delay através do pygame.time.delay de 10 segundos.
a janela é reiniciada e aqui a janela é finalizada. Então, assim que finalizar, clique na tecla jogar, indicada na imagem abaixo, da Interface Move. Feito isso, você vai observar se o seu script correspondeu ou não. Caso ocorram erros lógicos de sintaxe ou de indentação, volte a consultar o nosso tutorial e compare passo a passo o que digitou. Caso ocorra algo de errado, o próprio editor lhe apresentará a crítica, conforme demonstramos abaixo. Tá? Então, no processo de compilação, que é a transformação da linguagem Python em linguagem de máquina, o próprio Mu vai indicar erros. Então, nesse caso aqui, attribute error, module pygame has no attribute space. Então, esse atributo aqui, ele não é reconhecido, portanto, ocorre um erro lógico. O que aconteceu? Você não digitou S, o space, tá? Esqueceu de digitar o space, então ele vai interpretar isso como um erro lógico. Um outro detalhe, aqui uma outra crítica do compilador, identificando o erro na linha 50, ele está tratando aqui de um erro de indentação, indented block. Tá? Então você vai precisar reposicionar os comandos na linha 50, porque está em desacordo com a estrutura algorítmica. Dando tudo certo com o seu programa, então surgirá a janela criada com o respectivo objeto. Olha aqui o nome, o título que nós demos ao game. Aqui está a janela criada e aqui está o objeto criado. Vejam que a maior parte do script foi para programar as teclas. Então, graficamente, problema nenhum em criar um retângulo como este aqui, mas o esforço maior será para que você desenvolva um script que programe a tecla. É por isso que estaremos fazendo, além da computação gráfica, a computação física das teclas do nosso computador. Clique sobre a tecla programada Space e acompanhe os resultados. Em seguida, altere o valor da velocidade da massa, dos parâmetros do objeto e das cores, para que compreenda a funcionalidade de cada um desses itens. Então comece a brincar, depois que você viu que o seu programa rodou, altere os parâmetros, altere o valor das variáveis e veja o que acontece. Aguarde nosso próximo tutorial para avançarmos os conceitos de biblioteca Pygame. Espero que vocês tenham gostado e mãos à obra para que o seu projeto fique realmente bem legal e você entenda de uma forma bem tranquila, através dos nossos tutoriais, o que diferencia a computação gráfica da computação física. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo tutorial. Tchau!